Olha, é bastante denso aqui, tá? Tudo que a gente vai noticiar agora, então preste bastante atenção. Toda a imprensa e toda a população brasileira esperava para ontem o relatório do Ministério da Defesa com aí o teor da fiscalização do sistema eletrônico de votação das eleições de 2022. O procedimento foi feito por uma equipe de técnicos militares das Forças Armadas Brasileiras que ontem aí informou que tudo será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral amanhã, dia 9. Então ficou para segunda, depois ficou para terça e agora ficou para amanhã. No dia 19 de outubro, a defesa disse por meio de um documento que o relatório de fiscalização das urnas seria enviado à Justiça Eleitoral apenas após o segundo turno. Na época, a resposta foi direcionada ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que havia solicitado os documentos sobre o processo eleitoral. As Forças Armadas acompanharam o pleito depois de um pedido do presidente Jair Bolsonaro, que fez questionamentos referentes ao sistema eletrônico de votação. O documento ele é bastante aguardado aí por membros do atual governo, que atribuem a ele aí o atestado de lisura na votação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para um terceiro mandato, além também de governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Com isso, o Brasil, com essa demora na entrega do relatório, o Brasil segue nesse compasso aí de uma transição de governo que já está acontecendo, acompanhada de protestos que a partir de ontem não são tão pacíficos assim quanto a gente estava dizendo e apoiando. Por exemplo, eu vou começar por Maringá. Aqui em Maringá, um agente da CETRAN, ele foi coagido durante o trabalho. A despeito de quem concorde ou não com a votação, o agente não pode ser maltratado, xingado, nada dessas coisas. Ele teria ido recolher cones que estavam sinalizando a Avenida Mandacaru a pedido de alguém superior a ele. E aí ele foi hostilizado lá. Os manifestantes também não pouparam o prefeito Ulisses Maia, que na semana passada entrou em contato pessoalmente com os coronéis Jefferson Luiz de Souza e Carlos Alberto, comandantes do 4º Batalhão e CRPM, para que fosse garantido o direito de ir e vir das pessoas. Nós temos com as imagens, o Murilo está ilustrando aí o momento em que o agente da CETRAN esteve lá na Avenida Mandacaru, começou a recolher os cones e depois as pessoas chegaram até ele e retiraram os cones da carroceria da caminhonete e ressinalizaram a via por lá. Acho até que a retirada dos cones, já que as manifestações continuam, os cones devem continuar por lá. Mas daí a ir para cima do agente, ele não tem nada com isso. Ele só estava cumprindo ordens. Eu vou seguir por aqui, depois eu vou tocar para os meus colegas. E aí, outros eventos se sucederam pelo Brasil. Eu vou trazer dois aqui muito importantes e emblemáticos. Por exemplo, nos protestos em Rio do Sul e Santa Catarina, a 190 quilômetros mais ou menos lá de Florianópolis, os manifestantes eles usaram barras de ferro para agredir os agentes da Polícia Rodoviária Federal. O ataque ocorreu quando os agentes tentavam identificar os envolvidos em um ato lá após a liberação de um bloqueio na BR-470. Ao menos 2 policiais ficaram feridos lá ali com lesões leves na cabeça e braço. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda de acordo com a corporação, o suspeito de envolvido na ação foi preso e a PF diz que os manifestantes estavam acampados no local desde o dia 30 de outubro, quando ocorreu o segundo turno da eleição. E aqui, nós vamos para o terceiro que estou trazendo aqui para vocês que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá e também por nossas plataformas. O outro ataque a policiais rodoviários federais, os agentes da PRF, foi em Novo Progresso, no sul do Pará. Nesse caso, ao menos um agente da PRF ficou ferido. Uma criança chegou a passar mal e precisou ser socorrida ali. Nas imagens é possível ouvir manifestantes comemorando, gritando e fazendo um monte de coisa. O Murilo vai soltar um VT, principalmente com trechos dessa manifestação lá no Pará, que ela é muito simbólica, até porque há ali uma coisa de desrespeito absurdo com as autoridades policiais. Murilo, por favor, vamos soltar o VT. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Olha aí, galera, ó. Bora! Bora!
fugiram! Arregaram! Arregaram! Olha a população! Aqui é Novo Progresso! Aqui é Novo Progresso! Vão embora! Vão embora, filha da... Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, as imagens são, assim, imagens bastante chocantes, né? A gente aqui, enquanto as imagens estavam rodando para vocês, dá a impressão até que não são as movimentações que a gente está acostumado a ver. Parece até que é aquele tipo de manifestação que a gente via há tempos atrás, né? De invasão a propriedades. E isso é preocupante. Kim, Rafael, começo com você para fazer uma análise sobre tudo isso que a gente colocou aqui. A gente tem aqui o relatório que não veio aqui em Maringá, Santa Catarina e Pará. Tudo isso, o caldeirão parece que tem muito fogo e muita lenha embaixo já. Isso, tem uma nota, né, da Ministério da Defesa dizendo que o relatório vai ser entregue para o TSE. Bom, quanto ao relatório, se tivesse alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa referente a qualquer situação dentro do relatório apontado, eu acho que não iria ser enviado para o TSE, né? Então, as minhas expectativas de pensar que as Forças Armadas tenham feito uma fiscalização lá nas urnas, na apuração, etc., e tenham encontrado alguma coisa, isso para mim não existe, né? Eu acho que a lisura do processo eleitoral foi perfeito. Essa, pelo menos, até a entrega do relatório justamente pelas Forças Armadas, já marcar o dia da entrega ao TSE, porque se tivesse nulidade, eu jamais imaginaria que as Forças Armadas iriam enviar para o Tribunal Superior Eleitoral, sendo que o próprio tribunal é responsável pelo processo eleitoral. Não faz sentido para mim. O procedimento deveria ser outro, né? Não sei qual, talvez pela via ali do Tribunal Militar, Superior Militar, não sei. Outras vias, né? Porque você dá um relatório com fraude, supostamente, possivelmente fraude, né? Estou colocando aqui num caso hipotético, para o TSE, então não faz sentido. Porque se realmente tivesse qualquer nulidade, as Forças Armadas podem pegar o próprio Código Eleitoral, no artigo 224, que diz ali, se tiver ali uma nulidade, atingir mais da metade dos votos do país, o tribunal, né, deveria marcar aí uma nova eleição dentro de 20 a 40 dias. Então tem, sim, alguns escapes jurídicos para tentar tirar essas nulidades e possíveis vícios, né, dentro do processo eleitoral. Então, não sei, não tenho tanta esperança assim, e se realmente a Forças Armadas fizeram um bom trabalho, tá ali, o resultado a gente vai ver amanhã. Agora, quanto a essas manifestações, é claro que não dá para generalizar esse tipo de situação. A gente vê em todo o país acontecendo manifestações, não sei quantos pontos existem, mas eu acredito que pelo menos 2, 3 em cada estado, então são muitos pontos de manifestações hoje, desde domingo, né, das eleições até hoje, e vão seguir até amanhã, pelo menos é o que a gente sabe, né, pelas redes sociais. E não dá para generalizar 2, 3 casos. É claro que no calor das emoções acabam, sim, ultrapassando, extrapolando, né, toda essa questão, tudo que está acontecendo hoje no nosso processo eleitoral. Essa dúvida, esse questionamento, e se questionar é preso, se questionar é censurado. Então, tudo isso está no calor da emoção do brasileiro. Não importa se você votou no Lula, no Bolsonaro, ou nulo ou em branco, ou você não votou. O que está acontecendo hoje no cenário brasileiro é uma questão completamente assim, que não pode ser questionado e imprevisível. Tudo pode acontecer. E nós realmente estamos esperando alguém agir. Alguém agir, por exemplo, de não ter mais manifestação, acabou, Lula assume, acabou. Isso é o que é esperado. Ou possíveis fraudes, e ver o que vai acontecer. Então, assim, o povo brasileiro, pelo menos, né, quem votou no Bolsonaro, que são 58 milhões de pessoas, estão esperando alguma resposta. Então, alguns conflitos pontuais podem acontecer, sim. Infelizmente, é claro, infelizmente, nós não desejamos que isso aconteça e esperamos que não aconteça mais. Mas nada está ao nosso controle, porque o mundo perfeito de Bob, Harry Potter, Senhor dos Anéis, é só em filme.
Agnaldo Vieira, um pacotão para você. É o seguinte, o relatório não foi entregue, agendaram para entregar amanhã. Em Maringá, a gente tem essa situação ali, o agente do CETRAN foi, digamos assim, hostilizado e a Polícia Rodoviária Federal foi atacada literalmente em Santa Catarina e também no Pará. O Kim tem razão a respeito desse relatório do Ministério da Defesa. Eu acredito que não tenha nada de novidade. E será entregue, ou que tivesse alguma anomalia, entregá-lo ao TSE, né? Vai falar, ok, obrigado, e vão engavetar, o que quer que seja. Então, eu acho que não adianta, na minha humilde opinião, ficar muito atrelado a esse relatório que vai mudar alguma coisa, né? E até se esperava que esse relatório chegasse ao presidente Bolsonaro para que ele sim desse uma publicidade caso tenha algo de errado. Mas acredito que deva ser um relatório dizendo que estava tudo dentro da normalidade as eleições. Infelizmente, para alguns, talvez seja essa a opinião. As manifestações, elas estão... Ontem eu conversei com um alto comandante da Polícia Militar e ele disse da preocupação dessas brigas, né, já chegando a essas desocupações e a casos extremos como o do Pará. Exatamente, a gente não tem todo o que aconteceu especificamente no Pará, mas você vê, de um lado, a população chegando a atirar, né? Você ouve nitidamente os disparos e a polícia não revidando, né? Não defendendo um lado ou outro, mas aquilo poderia se tornar uma tragédia, como aquelas desocupações de invasões de fazendas através do MST, mas eram guardadas as devidas proporções, o mesmo estilo, né? de briga, de agressões. Por sorte, naquele episódio não teve nenhuma morte. E a população, de um lado, ainda indignada com o resultado das eleições, vê se desintegrando essa informação. Você não teve normalmente a live de quinta-feira do presidente na semana passada, muita gente questionando cadê o Luciano Hang, proprietário da rede Avan, que abriu as lojas dele ontem, nitidamente. Quem estava nessa defesa falou de fechar as lojas, e o Luciano Hang, que era um defensor, né, do Bolsonaro, por exemplo, não fechou as lojas, todas as lojas da Avan abertas. Então, a gente não sabe para onde vai caminhar. A gente até acreditava que a coisa estava se acalmando, mas cada dia tem uma inovação. Vamos esperar o relatório do Ministério da Defesa, vamos esperar agora o dia 15 de novembro, enfim, depois vamos esperar até o Natal, o cometa Halley vai passar. É difícil. Para quem perdeu, realmente é complicado e você admitir que perdeu, para quem foi o ganhador. Isso que é mais revoltante. Mas, gente, eu acho que está na hora de se acalmar, pensar principalmente os empresários que estão contribuindo com essas manifestações, para que, né, volte ao trabalho. Aí nós temos um final de ano para ganhar muito dinheiro e torcer para que o próximo presidente faça desse país novamente crescer e ficar de olho, fiscalizar, né? O grupo político do Bolsonaro é muito forte, muito grande, se consolidou, e ficar de olho. Qualquer coisa errada, acione o impeachment, enfim, faça alguma coisa, mas sempre de forma legal. As pessoas que estão lá no tiro de guerra estão ali, né, firmes e fortes, as pessoas até se revezando, mas está atrapalhando realmente até o comércio ali local. Claro que a sorveteria, o cara das camisetas lá tá vendendo bem, mas acaba atrapalhando, né? Então, um dia que acontecer de uma pessoa precisar passar e por acaso não conseguir, não terá valido a pena todo esse sacrifício. Pamela Bussolini. Nossa, Paulo, é um pacotão enorme aí, a confusão, né? Primeiro, ali em Maringá, a situação, a gente precisa olhar com um pouco mais de cautela, porque
quem passou por lá viu que tem crianças, pessoas de idade ali. Então, talvez retirar os cones, seria interessante conversar com os próprios manifestantes ali antes de simplesmente... Acho que a confusão começa daí, né? A falta de diálogo. Porque realmente é preciso um cuidado ali para passar, é muita gente. Como eu falei, pode ter ali pessoas no meio que não estão ali atentas ao trânsito, etc. e tal. Então, talvez, não culpando ali o agente que agiu daquela forma, mas talvez o próprio chefe ali da guarda, alguma coisa assim, ir ali primeiro, conversar, explicar a situação, que o próprio Agnaldo apontou aqui, né, que o comércio pode ser prejudicado, para eles tomarem um cuidado a mais, algo do tipo, antes de simplesmente fazer a remoção, porque o descontentamento do pessoal ali me parece que foi com isso, né, com essa falta de cuidado ali com outras pessoas que podem não estar tão atentas aí à passagem dos carros e estão participando da manifestação. Na questão ali em Novo Progresso, no Pará, eu recebi outros vídeos. E, sinceramente, eu não consigo ver ali aonde a população atirou primeiro. A gente ouve tiros primeiro, são tiros de fuzil, né? Não é um armamento que as pessoas têm acesso com facilidade, muito pelo contrário, né? É um armamento muito restrito. E caminhoneiros filmando que esses tiros acertaram cabines. E ele diz, né, e o pessoal diz ali que uma vez que acabou a bala de borracha, acabou ali a bomba de efeito moral, que os policiais começaram a atirar e a gente vê aí a população que diz que atacou a PRF respondendo com cadeiras, né? Jogando cadeiras, mandando eles irem embora. Então, essa questão de que, não sei, esse povo estaria armado de fuzil atirando na PRF, me parece um pouco estranha. Nós não demos a informação que estavam armados atirando de fuzil. Não, mas é o que está circulando eu não trouxe essa informação. Não, só estou deixando claro, nem falei de tiros. Não, quando você leu, você falou assim que os manifestantes teriam atacado a PRF. Mas não falei tiros e não falei fuzil. Foi no vídeo mesmo. Tudo bem, mas nós não trouxemos essa informação. É o que dá a entender, só para falar. E o que está sendo reverberado sim na mídia é que os manifestantes teriam atacado a PRF. Então, assim, tá bem diferente aí de outros vídeos que a gente vê circulando. E outros vídeos que não vêm à tona, como, por exemplo, caminhoneiros ajoelhados lá em São Paulo, né, com as mãos para cima, e policial da PRF com spray de pimenta na cara deles. Isso aí ninguém mostra, né? A gente só vê na internet, infelizmente. A mídia não mostra. Então, realmente, é uma disparidade muito grande entre muitas situações que a gente assiste, infelizmente. A manifestação, é claro, desde que pacífica, é bem-vinda. É interessante que as pessoas mantenham esse lado aí de passividade nelas. Agora é preciso entender e perguntar talvez se o Fachin e Companhia Limitada estão felizes com o que eles instauraram no país, né? Descondenando, né, uma pessoa para ser candidata e um ex-presidiário ganhou a presidência, embolsaram a lei aí da ficha limpa no país, né? Acabou, já estava capengando, acabou, graças à decisão deles, e algumas pessoas não aceitam, né? Principalmente as mais velhas, né? Como essas pessoas que ensinaram, né, para os seus filhos, para os seus netos, que roubar não é algo admissível, entender que uma pessoa dessa vai comandar o país. Eles não entendem, eles vão para a rua e eles querem se manifestar. E a gente tem que respeitar e tem que entender isso. Então, realmente, vamos aguardar agora o relatório do Ministério da Defesa, né, que realmente estava prometido para ontem, mas vai ficar para quarta-feira. Me parece que aguardando aí um contexto internacional, até comentei com o pessoal lá no meu Instagram. Mas vamos lá, Pamela. Vamos ver como que vai rolar a coisa no exterior e como que se desdobra aqui na quarta-feira. Professor Jorge e Fernando Tupan, eu vou ser bem sincero com vocês. 3 minutos para cada um, tá certo, professor Jorge? Foi ao mesmo tempo que os outros colegas... Talvez não tenha sido o mesmo tempo, professor, mas eu preciso cuidar do relógio aqui. Então, que interessante. Ô Paulo, eu vou lhe dizer uma coisa. Ontem eu fui lá, sentei na frente da TV e assisti o Jornal Nacional. Todo mundo vê, todo mundo ouve, tem grande influência no Brasil todo e para os brasileiros que estão fora também. E nada do que você perguntou estava no Jornal Nacional. Ontem o Jornal Nacional foi futebol, foi o caso da Flor de Lis e aí por diante. E quando você lê a Folha de São Paulo hoje, vem aí, Petrobras de Lula deve ampliar investimentos e reduzir dividendos. E na sequência, gasolina sobe pela 4ª semana seguida.
Kim, eu não lhe atrapalhei. Não, Kim, não faça isso. Não. Ele vai usar os 3 minutos dele. Ele vai usar os 3 minutos dele. Deixa ele. Por favor, Kim Rafael. O professor continua. Me devolve o tempo que ele retirou. Tô te devolvendo, vai. Perfeitamente. Vamos lá. A gasolina sobe pela 4ª semana seguida e encosta nos R$5. Claro, e o litro de etanol avança 1,9%. Essas são notícias do que estamos vendo no processo de transição. Agora, com respeito a Maringá, eu creio que a gente descobriu a importância do terreno ocupado pelo tiro de guerra. Veja, é uma área extensa, grande, com muitos metros quadrados, localizada em um lugar central e que vale o momento de pensar que o município poderia muito perfeitamente retomar para fazer algumas construções e aí, claro, trazer moradia ou ainda colocar esse terreno em um processo de venda. Creio que está o momento de pensar, do ponto de vista do planejamento, um uso mais intenso do que tem, claro, com certeza está sendo subutilizado. Veja, o prefeito Ulisses inaugurou aquela avenida Marega, lá no fundo, dando uma excelente mobilidade a essa região. Daí a delegacia também tem perspectiva de sair e, evidente, tem shopping. Mandacaru é uma avenida, uma rua, uma via extremamente importante para Maringá e isso se viu agora. Então está na hora de tomar esse terreno e poder construir ali para a população, uma vez que tem um setor absolutamente, um terreno muito subutilizado. Agora, claro, a violência ela vem crescendo na medida que as estratégias não deram sorte. O resultado, professor. Só terminando, Paulo, por favor. Terminando, professor. Usou a Caixa Econômica 7,58 para empréstimos e agora o consignado não funciona mais. Utilizou aí orçamento secreto, não funcionou. Ameaçou as eleições com atos, não funcionou. E aqui professor, agora armas não vão funcionar. Fernando Tupan, seus 3 minutos no relógio, por favor. Vou cronometrar aqui, Paulo. Pois 3 bem, minutos Paulo para ele você também. está vendo o que a esquerda quer. Quer tirar o quartel da cidade de Maringá. Já, vamos vender. Daqui a pouco vai querer... Vamos distribuir para as milícias camponesas aí os fuzis. Espera aí, não é bem isso, não, professor. Nós precisamos aí pensar bem. Seria tirar de Maringá o quartel, seria um impacto econômico bastante grande. Mas, Paulo Caetano, o movimento ontem, a greve geral, foi um sucesso. Sabe, Curitiba, 50% parou, Maringá, Londrina, Paranavaí, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Cascavel, São José dos Pinhais, Piraquara, Paranaguá, Araucária, Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, Cianorte, Campo Mourão e pasmem, Paulo Caetano. Ontem encontrei 3 prefeitos na Assembleia Legislativa, conversei com eles e em todas as cidades, entre elas Goerê, as portas foram abaixadas pedindo a não volta do Lula ao poder, porque eles consideram Lula um irresponsável que avançou no dinheiro do Brasil para fazer negócios que não deveria. Então tá certo, essa manifestação, eu discordo do Aguinaldo, que o Aguinaldo falou, não, temos que parar. Não tem que parar, nós temos que estar mobilizados o tempo todo, atentos, porque tem alguns políticos que, se você não ficar atento, você é engolido por eles. E nós não podemos deixar que o Partido dos Trabalhadores engula a gente, que tire nossos direitos, que os nossos políticos migrem para ter a governabilidade que o PT quer. O PT está com a corda no pescoço, tem 122 deputados e vai ser tchutchuca do Centrão, mais do que o Jair Bolsonaro. Vai ter que vender a alma. Os assessores do Lula já estão procurando os governadores, já procuraram o Ratinho Júnior, já ofereceram coisas que vão confrontar com interesses da Gleisi Hoffmann, do Roberto Requião, do Zeca Dirceu, do Enio Verri, que achavam que iam mandar no Paraná. Não é bem isso. Nós sabemos que enquanto nós estivermos mobilizados, não vai acontecer coisas grandes, que a gente mostra para o Supremo que o povo quer outra coisa.
não quer censura, não quer uma mídia golpista como nós estamos tendo, não quer um partido como o Partido dos Trabalhadores, que sempre fez durante quase 4 décadas atos contra a democracia, antidemocráticos. É isso que está acontecendo, Paulo Caetano. A esquerda quer nos sufocar. O professor não viu nada no Jornal Nacional porque é a voz do PT atualmente. E não acontece nada. Aqui em Curitiba não vi absolutamente nada. Já parei de assistir essa emissora aí há bastante tempo. Só alguns... Conclui, Fernando. Poucas pessoas que não querem saber o que está acontecendo no Brasil estão assistindo. Quem quer assistir, quem quer saber o que acontece no Brasil, está ligado na Jovem Pan, por exemplo, e em canais no YouTube que a gente pode ver o que realmente acontece no Brasil. E é isso que nós precisamos, Paulo Caetano.